Olá pessoal, tanto tempo que eu não gravo uma aula, mas esse coronavírus aí me fez chamar a atenção de vocês para uma coisa muito grave que está acontecendo. Então, papo reto, sem muita. A aula vai ser bem curta. Qual a chance de você vir morrer por esse coronavírus ou de você ter um caso grave pelo coronavírus? É baixo, certo? Se você olhar nesse slide, você vai ver que 81% das pessoas tiveram lá na China casos leves. 14 tiveram casos mais severos, mas 5% dos pacientes tiveram casos críticos, com 2,3% de mortalidade. Então veja bem, se você pensar em você, você vai falar, a chance de eu morrer é pequena. Digamos que a chance seja menos que isso, porque você numa pandemia dessa acaba contando poucos casos que não nem vão ao hospital, né? Ficam com casos leves de febre, uma dor de garganta em casa e às vezes nem vai para o hospital, então não entra na estatística. Mas digamos que apenas 1% fique grave e precise ir para UTI e para um sistema intensivo de tratamento. Aí é que está o problema. Você não pode pensar só em você. Isso aqui é do CFM, Conselho Federal de Medicina, agora, de 12 de setembro de 2018, tá? Menos de 10% dos municípios brasileiros têm UTI. Ou seja, você que está vendo esse vídeo provavelmente mora numa cidade onde não tem UTI. Porque você pode estar entre os 90% dos municípios que não tem UTI. Então, se você for um caso grave, ou seu irmão for um caso grave, ou sua mãe for um caso grave, ou seu avô for um caso grave, vocês vão morrer. Porque não tem UTI. Não vai ter UTI para todo mundo. Vejam, eu estou pegando aqui um exemplo de uma cidade, nada contra, nem sei direito como é Ituverava, como é que é a estrutura de saúde lá, mas eu peguei uma cidade de São Paulo, porque São Paulo é um estado rico em relação aos demais estados da nação. O Tuverava, em 2015, tinha 40 mil habitantes, certo? Digamos que o Tuverava hoje tenha 50 mil habitantes. O ano passado, eles inauguraram, 2018, eles inauguraram, fizeram uma solenidade lá porque inauguraram uma UTI de 10 leitos. Tá aqui, ó. 10 leitos. Muito bem, vamos trabalhar com essa hipótese de que 1% da população terá casos graves. Numa população de 50 mil habitantes de Ituverava, 10% seria 5 mil, 1%, 500. 500 pessoas, teoricamente, podem ficar graves se toda a população de Ituverava pegar esse vírus. Eles estavam inaugurando 10 leitos. 10 leitos. Precisaria de 500 leitos se toda a população pegasse o vírus e 1% da população ficasse grave. 1% da população que pegar o vírus fique grave. Então, qual é o problema desse vírus? O problema é a quantidade de gente que contamina. Se muita gente contaminar, não vai ter hospital, UTI para os casos graves. E as pessoas vão morrer. E vão morrer aos milhares, igual está acontecendo na Itália. Só ontem na Itália morreram quase 700 pessoas. Em um só dia. 700 pessoas. E a curva está em ascensão. Vai morrer mais gente hoje. A Espanha está assim. Qual é o único jeito de melhorar essa situação? Confinamento. As pessoas têm que ficar trancadas dentro de casa.
é para ficar em casa trancado. Quanto menos gente pegar o vírus, menos pessoas vão precisar de hospital. Então, tem que ser rigoroso essa situação de confinamento. Você não pode ir no bar da esquina. Você não pode passear. Você tem que ficar na sua casa. Sair da sua casa somente para situações de necessidade, comprar uma comida, de preferência pedir para entregar, farmácia buscar alguma coisa. O resto é ficar em casa. Se você tem sintomas de gripe, não vá ao hospital. Não vá ao hospital. Fique na sua casa e só vá ao hospital se tiver situação mais grave, tiver com febre alta e falta de ar. Se for só sintomas mais leves, febre, dor de garganta, tosse, fica quieto em casa, porque você vai sair espalhando esse vírus e você vai chegar no hospital e às vezes você está com a gripe comum e lá está cheio de coronavírus. E aí você vai pegar o coronavírus lá no hospital. Então, gente, a situação é muito séria. Tem que ficar dentro de casa, não é para sair para nada. Só vai funcionar, só deve funcionar serviços essenciais, comida, farmácia, o transporte para levar as pessoas que vão trabalhar na saúde, os enfermeiros, os médicos, os transportes que vão levar alimentos. Então, a parte de rede de alimentos tem que continuar funcionando. Mas não estou falando de restaurante, barzinho para você ir lá e ficar na mesa, não. Isso tem que ser fechado. Quanto menos gente pegar o vírus, menos gente na UTI. Então, como eu disse no início desse vídeo, a sua chance de morrer desse vídeo é pequena. Mas quando você põe isso numa população enorme, a sua cidade pode estar entre as 90% das cidades que nem UTI tem. E as cidades que têm UTI têm muito menos leitos do que precisa. A situação vai virar caótica. Segundo o ministro da Saúde, no final de abril, por volta do dia 20 de abril, o sistema de saúde vai colapsar. O que é colapsar? Não vai ter jeito de atender mais. Vai morrer gente a partir daí porque não tem mais leito. Então, o segredo é o confinamento. Tem que ficar em casa. Nós, médicos, temos que ir lá trabalhar. O pessoal da saúde vai ter que trabalhar. O pessoal que mexe com alimentos. Mas não é para ir ficar passeando em supermercado. O supermercado tem que ir ao mínimo possível. Tá? Faz um pequeno estoque aí para um mês. Não é para ficar fazendo estoque, acabando com a comida do supermercado. Não, compra para um mês. Aí depois pede mais se for o caso, ou vai lá e compra. Mande os mais jovens para ir lá comprar e sempre com luva, máscara, ficando distante das pessoas. Conversa com as pessoas a 2 metros. Fique longe do caixa. Converse com o caixa o mínimo possível. O Brasil não está preparado para uma quantidade enorme de casos graves. Então, o único jeito, onde a China conseguiu controlar, fechou a cidade. Ninguém entrava, ninguém saía. Prendia quem estava na rua. É assim que a China controlou. E hoje, se você olhar o mapa aí da China, vocês vão ver que a China quase não está tendo casos novos mais. Tem que ser rigoroso. Tá? A situação é muito grave. Vocês não estão tendo ainda às vezes a noção da gravidade da situação, porque nós não chegamos no nível da Itália, mas vai demorar 15 dias só para chegar. Vamos disseminar essa informação. A chance de você morrer de coronavírus é pequena, mas a chance de morrer milhares, talvez milhões no Brasil é enorme, se a população não ficar trancada dentro de casa. Valeu, obrigado.